Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre sentença. Lembre sempre de conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito bem, o processo começa com a petição inicial e vai em direção à prestação jurisdicional. E a prestação jurisdicional vai acontecer quando vier a sentença. É uma das falas mais importantes do processo, pelo menos para um dos sujeitos processuais. Lembre-se, nós temos basicamente três sujeitos processuais. Nós temos o autor, e a fala mais importante para o autor é a petição inicial. Nós temos o réu, e a fala mais importante para o réu é a contestação, a sua defesa. E para o magistrado, que é outro sujeito do processo, a fala, uma das falas mais importantes, uma das manifestações mais importantes é a sentença. E quando a gente vai falar de sentença, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de sentença. E o conceito de sentença nos é dado pelo parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil. Dá um pulinho lá no seu artigo 203, parágrafo 1º, e você vai ver que, para ser sentença, a fala do juiz precisa ter duas características. Ela primeiro precisa encerrar. Essa palavra é muito importante. Ela precisa encerrar. Ela precisa pôr fim. Pôr fim a quê? Ao processo ou à fase cognitiva. Precisa pôr fim ao processo ou à fase de conhecimento. Ok? Uma das duas. Normalmente, põe fim à fase de conhecimento. Porém, se for para extinguir sem resolução de mérito, põe fim ao processo. Obviamente, extingue a fase de conhecimento também, sem julgar o mérito. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, além da palavra encerrar, além da característica de pôr fim, para que esse ato do juiz seja sentença, precisa se enquadrar ou no artigo 485 ou no artigo 487 do Código de Processo Civil. E aí, esses dois dispositivos nos dão justamente as espécies de sentença. Porque quando eu tenho uma sentença com base no artigo 485 do Código de Processo Civil, eu tenho uma sentença terminativa. Quando eu tenho uma sentença prolatada com base no artigo 487 do Código de Processo Civil, eu tenho uma sentença definitiva. Então, qual será a diferença entre uma sentença definitiva e uma sentença terminativa? Pensa na seguinte situação. Toda vez que alguém entra com uma ação, a pessoa não quer simplesmente ver o processo andando. A pessoa quer resolver um problema, né? Então, o direito material dessa pessoa foi descumprido de alguma forma e essa pessoa ajuizou a ação. Pois bem, o magistrado, ao presidir o processo, ele pretende a melhor prestação jurisdicional é aquela que diga se a pretensão do autor será satisfeita ou não. Se a pretensão do autor merece ser satisfeita. Quando isso acontece, o magistrado profere uma decisão definitiva, porque a decisão definitiva é aquela que responde ao mérito. Então, quando nós falamos de definitiva, nós estamos falando de mérito. Mérito do processo. Mérito do processo é a questão de direito material colocada em juízo. É o pedido. É dizer que o autor tem razão, é dizer que o autor não tem razão. Ou, às vezes, o magistrado resolve o mérito sem julgar, conforme a gente viu lá no vídeo que trata do julgamento conforme o estado do processo. Por outro lado, também é possível que o magistrado extinga o processo, que ele decrete a extinção do processo, sem dizer se o autor tem razão ou se o autor não tem razão. E isso vai acontecer quando o processo tiver um vício muito grave.
um vício que impeça que o magistrado diga se o autor tem razão ou se o autor não tem razão. E quando isso acontecer, a sentença será, portanto, terminativa, com base no artigo 485 do Código de Processo Civil. A sentença terminativa termina o processo, obsta o andamento da marcha processual, mas não diz que o autor tem razão ou que o autor não tem razão. Vamos dar uma olhadinha no artigo 485 do Código de Processo Civil. Você abre o seu aí, eu abro o meu aqui e vamos analisar os dispositivos. Então, diz lá o 485. O juiz não resolverá o mérito quando 1. Indeferir a petição inicial. Indeferimento da petição inicial, a gente já viu lá na aula que fala do indeferimento da inicial, que é uma das 4 possibilidades dadas ao magistrado quando ele recebe a petição inicial. Ele pode deferir a inicial, mandar citar o réu. Ele pode mandar emendar a inicial, nos termos do artigo 320, 321. Ele pode indeferir a inicial ou julgar liminarmente improcedente o pedido. Essas são as 4 possibilidades colocadas ao magistrado quando ele recebe a petição inicial. Uma delas é indeferir a inicial e extinguir sem resolução do mérito. A outra possibilidade, processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Então, se ambas as partes abandonam o processo por mais de um ano, esse processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Também, se o autor abandonar por mais de 30 dias. Note bem, nessas duas hipóteses, abandono de um ano ou abandono de 30 dias, o magistrado não pode simplesmente extinguir o processo. Ele precisa intimar as partes para dar andamento sob pena de extinção. E somente depois que ocorreu essa intimação, estará o magistrado autorizado a extinguir o processo sem resolução do mérito. Além disso, em relação à própria suspensão do processo, em relação à paralisação do processo por mais de 30 dias, o magistrado não pode agir de ofício. Ele não pode, sem que tenha sido requerido pelo réu, extinguir o processo sem resolução de mérito. Isso está no próprio texto do Código de Processo Civil. Corra aí no seu Código de Processo Civil, no parágrafo 6º do 485. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Esse parágrafo 6º do artigo 485 é a positivação da súmula 240 do STJ. A súmula 240 diz ainda, na verdade, exatamente a mesma coisa. Então, naquele abandono de 30 dias do autor, se o réu não requerer, o magistrado não pode extinguir o processo sem resolução de mérito. O magistrado não pode agir de ofício nesse caso. Também haverá extinção do processo sem resolução do mérito quando faltar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, quando o magistrado reconhecer perempção, litispendência e coisa julgada. Todos esses itens, todos esses institutos, você já viu lá quando você estudou pressupostos processuais. Perempção, litispendência, coisa julgada e arbitragem são os 4 pressupostos negativos. Lembrando o que são cada um deles. Perempção está no artigo 486 do Código de Processo Civil. O autor deixou o processo ser extinto por abandono por 3 vezes. Ele não vai poder usar uma 4ª vez, porque ele foi desidioso com o próprio direito que ele tem à prestação jurisdicional. Litispendência, a duplicidade daquela demanda em 2 processos diferentes. Uma ação pode ser movida perante o judiciário, mas ela só pode ser movida uma vez. Se a ação já está tramitando, não é possível você repetir aquela ação em outro processo.
porque aí haverá litispendência. E como é que eu faço para identificar a existência de litispendência? Os 3 elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. Se os mesmos elementos forem encontrados em 2 processos diferentes, na verdade, nesses 2 processos diferentes eu tenho a mesma ação que está sendo repetida. E isso não pode. Uma delas vai ser extinta. Qual delas vai ser extinta? Aquela que foi ajuizada depois, porque a distribuição da ação torna prevento o juízo. Então, aquele órgão jurisdicional para o qual, em primeiro lugar, foi distribuída a ação, está prevento, está vinculado ao julgamento daquela causa. É o que fala o artigo 59 do Código de Processo Civil. E coisa julgada, você vai ver lá naquele vídeo que tem aqui no canal, também tratando sobre coisa julgada. É a imutabilidade de uma decisão de mérito já transitada em julgado. Nesse caso, não pode ser repetida perante o judiciário uma pretensão que já foi julgada. Okay? Continuando aí, quando houver ausência de legitimidade ou interesse processual, são as condições da ação. Nesse caso, o autor é carecedor da ação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Também, quando for acolhida a alegação de arbitragem, e aí a gente já falou do pressuposto processual negativo, quando houver a desistência da ação. Porém, lembre-se, também, havendo a desistência da ação, se já foi oferecida a contestação, para que o juiz possa extinguir o processo por desistência, precisa da anuência do réu. É o que está também no Código de Processo Civil, na hipótese do parágrafo 4º do artigo 485. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Na verdade, então, se o autor peticiona desistindo, o magistrado vai ouvir o réu, e se o réu discordar, o magistrado não vai extinguir sem resolução do mérito. Okay? Justamente porque, se o réu já contestou, ele também passa a ter o direito a uma resposta de mérito. Inciso 9, em caso de morte da parte, quando a ação for considerada intransmissível. Na verdade, não é a ação, é o direito discutido. Quando o direito discutido é intransmissível, na verdade, então, não é possível que o processo continue se o autor morreu. Lembre-se, quando você tem a morte da parte, se o direito for transmissível, haverá suspensão do processo para que ocorra a habilitação dos herdeiros. Isso está escrito lá no artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Civil, que fala da suspensão do processo. Então, a morte da parte pode levar à suspensão do processo quando o direito é transmissível, ou pode levar à extinção do processo quando o direito é intransmissível. E nos demais casos prescritos nesse código, aí você tem lá as hipóteses de sentença que extingue a execução sem resolver o aspas mérito da execução. Mas o 485 condensa de uma forma bastante abrangente as hipóteses de extinção sem resolução do mérito. Por outro lado, o 487 trata da resolução do mérito. No inciso 1, o magistrado está efetivamente julgando procedente ou improcedente o pedido do autor. No inciso 2, o magistrado está resolvendo o mérito, mas não está julgando, ele está apenas decretando decadência ou prescrição. E no inciso 3, o magistrado resolve o mérito também sem julgar, na medida em que ele está apenas homologando a vontade das partes que fizeram transação, ou o autor renunciou à pretensão, ou o réu reconheceu que o autor tem razão. Eis aí as hipóteses de extinção do processo com resolução de mérito. É muito importante você diferenciar sem resolução de mérito e com resolução de mérito, justamente porque no próximo vídeo você vai ver coisa julgada material. E só haverá coisa julgada material quando efetivamente houver a resolução do mérito.
Aí, então, nós temos a diferença entre sentença terminativa e sentença definitiva. Agora, imagine a seguinte situação. Você é réu no processo. E aí, o Antônio aqui está te processando. E aí, o magistrado pergunta para você a seguinte circunstância. Fala assim, olha, ou eu posso julgar o pedido improcedente, ou eu posso extinguir sem resolução do mérito, porque esse vício está muito grave, tem um vício muito grave nesse processo. O que você prefere? Aí você pensa, bom, se o magistrado extinguir sem resolução do mérito, o Antônio vai poder entrar de novo com a ação. Se o magistrado julgar improcedente o pedido, haverá resolução do mérito, o Antônio não vai poder entrar com a ação de novo. Então, o que você opta? Você prefere com resolução do mérito, para fins de julgar improcedente, para que faça a coisa julgada e eu não possa te processar de novo. Pois é isso que diz o artigo 488 do Código de Processo Civil. Ele tem uma redação bastante truncada, mas ele trata justamente da primazia do mérito. Ele vai dizer, em outras palavras, é claro, sempre que o magistrado puder julgar improcedente o pedido, ele deve fazê-lo, a despeito de haver um vício muito grave que levaria à extinção sem resolução. Porque o princípio da primazia do mérito é justamente aquele que direciona a atuação do magistrado para resolver o mérito, sempre que for possível. Então, é possível, efetivamente, ao magistrado julgar improcedente, ainda que tenha um vício no processo. O contrário não é verdadeiro. Para que o magistrado julgue procedente o pedido, ele não pode, efetivamente, ele não pode julgar procedente o pedido se tem algum vício no processo. Porque aí, então, haverá quebra do devido processo legal. Ok? Vamos analisar agora os requisitos da sentença. E os requisitos da sentença estão lá no artigo 489 do Código de Processo Civil. Então, sempre você deve olhar a sentença em 3 partes. Você tem o relatório, você tem a fundamentação, e você tem o dispositivo. No relatório, o magistrado conta a história do processo. Então, petição inicial disse isso, contestação disse isso, está nas folhas tais, as partes peticionaram isso, ou foi deferida a antecipação de tutela, foram ouvidas testemunhas cujas oitivas estão documentadas nas folhas tais e quais. Então, na verdade, o relatório vai servir para o magistrado deixar muito claro que ele leu todo o processo, que ele conhece o processo. Depois disso, vem a fundamentação. Perceba que eu deixei aí graficamente um maior espaço para a fundamentação, porque a fundamentação talvez seja a coisa mais importante da sentença, porque o artigo 93 da Constituição fala que todas as decisões devem ser fundamentadas, princípio da fundamentação das decisões judiciais. E o próprio Código de Processo Civil tem uma preocupação especial em relação aos fundamentos da sentença, inclusive para dizer as hipóteses em que não se considera fundamentada a sentença. Vamos dar uma olhada no Código de Processo Civil, no parágrafo 1º do artigo 489. Você abre o seu aí, que eu abro o meu aqui. Então, vamos lá no artigo 489. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acórdão, que 1. Se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a decisão, com a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da incidência daquele conceito jurídico àquele caso concreto.
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, quer dizer, uma justificação genérica que serviria para qualquer coisa. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Isso significa que para o magistrado julgar procedente o pedido, ele tem que afastar todas as defesas que poderiam derrubar aquela procedência. Por outro lado, para julgar improcedente o pedido, ele tem que afastar todas as alegações que levariam à procedência do pedido. Okay? Então, ele precisa afastar todas as teses que contrariam a decisão que ele está tomando. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Quando uma situação comporta a aplicação de uma súmula ou de um precedente jurisprudencial ou de um precedente vinculante nesse sistema do atual Código de Processo Civil, nesse caso, o magistrado tem que demonstrar a coincidência fática. Ele tem que demonstrar que o suporte fático do caso sob julgamento é o mesmo suporte fático do caso sob julgamento que levou àquele precedente jurisprudencial. Ele só pode aplicar aquele precedente vinculante ou qualquer outro precedente se os pressupostos fáticos são os mesmos. São os mesmos nos dois casos. Porque se os pressupostos fáticos são diferentes, ele não pode se valer de um precedente que trata de um assunto fático diferente. É aquela ideia de que o direito dá a mesma resposta para a mesma situação fática. E, por óbvio, a contrário sensu, ele não pode dar a mesma resposta para situações fáticas diferentes. E, por fim, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção, que é justamente não aplicar a súmula sem dizer por que não está aplicando. Ok? Então, aí nós temos os fundamentos que têm, repito, toda uma preocupação especial do legislador, justamente porque os fundamentos constituem um dos princípios constitucionalmente estabelecidos da atividade jurisdicional. E, por último, nós temos o dispositivo. Perceba que o dispositivo também é curto, porque é no dispositivo que o magistrado julga. É no dispositivo que ele vai falar, ante o exposto, julgo procedente o pedido. Ou, o contrário, ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Okay? Você vai ver lá no outro vídeo que fala sobre coisa julgada que o dispositivo vai ser muito importante justamente para analisar a questão da coisa julgada. Okay? Vejamos agora os defeitos da sentença. Falar de defeito da sentença significa lembrar do princípio da adstrição. O juiz está adstrito ao pedido, o que significa que o magistrado, quando vai julgar um processo, ele está vinculado à pretensão. Ele pode dizer sim, julgar procedente. Ele pode dizer não, julgar improcedente. Ele pode dizer, mais ou menos, julga parcialmente procedente. O que ele não pode fazer é sair da pretensão. Ele não pode dizer algo diferente daquilo que foi pedido. Com base no princípio da adstrição, nós temos esses defeitos da sentença. Sentença extra petita é aquela que dá algo diferente daquilo que foi pedido. Sentença ultra petita é aquilo que dá mais do que foi pedido. Sentença infra ou citra petita é aquela que deixa um vazio de julgamento. Note que quando eu falo da citra petita, da infra petita, eu não estou colocando um sinal de menos, porque o magistrado pode dar menos daquilo que foi pedido. Quando o magistrado dá menos do que foi pedido, ele está julgando parcialmente procedente o pedido.
A sentença infra ou citra petita é aquela que deixa um vazio, é aquela que não julga, é aquela que não analisa alguma coisa que está colocada na petição inicial. Então, em todos os casos, você tem um defeito. Quando a sentença é extra petita e dá algo diferente daquilo que foi pedido, o magistrado de segundo grau, o magistrado julgador do recurso, o tribunal no caso, pode julgar desde logo o mérito se houver causa madura, se a causa já estiver madura para julgamento. Isso está lá no artigo 1013 do Código de Processo Civil, especificamente parágrafos 3º e 4º do artigo 1013. Okay? Você encontra aqui no canal aquele vídeo que fala sobre apelação e nele você vai encontrar essa questão da aplicação do artigo 1013. Da mesma forma, quando o magistrado deu a mais, quando a sentença é ultra petita, está dando a mais do que o pedido, aí é muito fácil. Basta ao tribunal aparar as arestas, quer dizer, basta ao tribunal trazer a decisão para os limites do que foi pedido. E também, quando a sentença é citra ou infrapetita, ou seja, existe alguma ou algumas das pretensões, daqueles subitens que não foram julgados pelo magistrado, também não tem problema nenhum, em sendo aplicável a teoria da causa madura, ou seja, se as circunstâncias processuais já permitem julgamento daquela questão que não foi julgada, sim, o tribunal poderá, ao julgar, ao dar provimento à apelação, reconhecendo este vício, o tribunal poderá sanar aquele vácuo, aquele vazio de julgamento. Okay? Então, aí nós temos esses 3 defeitos da sentença e as respectivas correções. Agora, uma vez que foi proferida a sentença, o magistrado não pode efetivamente mais alterar a sentença, porque ele já cumpriu a função jurisdicional. O artigo 494 do CPC trata de 2 hipóteses em que o juiz pode alterar a sentença, mas eu costumo dizer que ele não tem 2 hipóteses, ou melhor, eu costumo dizer que não são 2 hipóteses. É uma só, que é o inciso 1, que eu vou ler para você. Publicada a sentença, o juiz só pode alterar para corrigir, de ofício ou a requerimento, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Por que eu entendo que essa é a única hipótese? Porque nesse caso, o juiz, de ofício, verifica que tem algum erro, material, uma vírgula no lugar errado, uma letra errada no nome da pessoa, o magistrado vai lá e corrige. O inciso 2 fala do recurso de embargos de declaração. Mas aí, então, depende da iniciativa da parte em opor ou interpor o recurso de embargos de declaração. Ok? Então, na verdade, a atitude do próprio magistrado ao constatar o problema, efetivamente é só no inciso 1 do 494, porque o inciso 2 se dá a partir da manifestação recursal da parte. De qualquer forma, essas são as 2 hipóteses colocadas lá pelo 494, o que diz, a contrário senso, que, uma vez prolatada a sentença fora dessas hipóteses, não pode o magistrado alterar. Okay? A sentença, depois que foi publicada, e o que significa publicada nesse caso? Depois que foi juntada aos autos, depois que se tornou documento público, depois que se tornou auto processual, não pode ser alterada. Okay? É uma limitação colocada, inclusive, até para o magistrado. Continuando aí, eu vou falar com você de uma coisa muito pouco utilizada, que é um efeito secundário da sentença. Pensa na seguinte situação. Você processou alguém, obteve uma condenação dessa pessoa a te pagar uma indenização. E você quer garantir que você vai receber. Como é que você faz? Você pode pegar essa sentença, levar até um cartório de registro de imóveis, onde essa pessoa que foi condenada tenha algum imóvel, e você pode registrar na matrícula do imóvel que aquele imóvel está garantindo o pagamento daquela condenação. Isso se chama hipoteca judiciária.
que está no artigo 495 do Código de Processo Civil. Diz lá: a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar conversão de prestação de fazer, não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. A hipoteca é a garantia imóvel, né? Você tem um bem imóvel em garantia de uma dívida. A hipoteca pode ser convencional, então a pessoa dá o seu imóvel em hipoteca. A hipoteca pode ser legal, a lei estabelece algumas hipóteses de hipoteca, e aqui nós temos a hipoteca judicial. A pessoa pega a sentença e leva até o cartório de registro de imóveis. E note que coisa muito interessante que o Código nos estabelece. A hipoteca é possível ainda que a condenação seja genérica, ou seja, ainda que a condenação não diga especificamente o valor a que condena o réu. Ainda que seja cabível cumprimento provisório, ou ainda, e aqui talvez a mais importante de todas, ainda que a decisão desafie recurso com efeito suspensivo. O recurso, por excelência, interponível contra a sentença é a apelação. E a apelação tem efetivamente efeito suspensivo. Mas não tem problema. Ainda que pendente a apelação no tribunal, suspensa a sentença, é possível fazer uso desse efeito secundário, que é a constituição da hipoteca judiciária. A pessoa pega, não precisa de autorização do juiz, não precisa de deferimento, não precisa de ofício, não precisa de nada. O autor pega a sentença, vai até o cartório de registro de imóveis e registra na matrícula do imóvel do condenado. Okay? É claro que isso será possível somente se aquela casa for um bem penhorável. Se for impenhorável, não é possível fazer. Okay? Se for impenhorável, está coberto pela Lei 8.009, que é o bem de família, o que vai impedir a penhora e, por via de consequência, vai impedir a constituição da hipoteca judiciária. Aí você abre lá a Lei 8.009 e fala assim: não, Antônio, mas aqui está falando que a hipoteca é uma das exceções. Mas essa hipoteca da Lei 8.009 é a hipoteca convencional, a hipoteca voluntária. Só se aplica para os casos em que a família voluntariamente deu o seu imóvel em hipoteca. Aqui não é isso que acontece. Aqui o autor da ação não está obtendo voluntariamente essa hipoteca. Ele está obtendo coercitivamente por força do código que autoriza essa medida. Okay? E por fim, eu quero falar com você da remessa ou do reexame necessário. O que é a remessa ou reexame necessário? É a ida do processo para o tribunal toda vez que a Fazenda Pública perde. Tá? Isso é reexame necessário, isso é remessa necessária. O poder público perdeu, qualquer pessoa jurídica de direito público perdeu no processo, ainda que não haja recurso, o processo é remetido ao tribunal, para o tribunal confirmar a sentença, para o tribunal dizer que está tudo certo, que foi bem prolatada essa sentença. Okay? Isso é efetivamente a remessa necessária, também chamada de reexame necessário. Está previsto lá no artigo 496 do Código de Processo Civil, e você já sabe que ela é cabível, então, sempre que o poder público perca o processo, o que está descrito nos incisos 1 e 2 do artigo 496. Poder público, leia-se, pessoa jurídica de direito público, Fazenda Pública. Perdeu, se houver recurso, tudo bem, o processo vai para o tribunal. Se não houver recurso, o magistrado é obrigado a remeter os autos para o tribunal. Isso é a remessa necessária, isso é o reexame necessário, que não se aplica em duas ocasiões. Existem duas hipóteses, dois motivos que dispensam a remessa necessária. Quando o valor não atinge os limites descritos no parágrafo 3º ou se a matéria for de acordo com precedentes vinculantes, ok? Então, o parágrafo 4º fala que não haverá
a remessa necessária quando a sentença está fundada em alguns precedentes jurisprudenciais. Nesse caso, não faz sentido mandar para o tribunal para que o tribunal simplesmente confirme a sentença que aplicou um precedente vinculante. Nas hipóteses do parágrafo 3º do artigo 496, são pelo valor da causa. Então, se o valor da condenação não atinge aqueles patamares, não há necessidade de reexame necessário. Toma cuidado. Fazenda Pública Federal, 1.000 salários. Fazenda Pública Estadual e capitais, 500 salários. Fazenda Pública Municipal, municípios que não sejam capitais, 100 salários mínimos. Ok? Então, toma cuidado com essa questãozinha dos municípios que sejam capitais, porque nesses casos o limite é o mesmo do Estado. Ok? Para essas hipóteses não há necessidade de reexame necessário. Agora, se a matéria não se enquadra no parágrafo 4º, quer dizer, se a sentença não está fundamentada num daqueles precedentes, e ou se o valor ultrapassa os limites do parágrafo 3º, aí efetivamente precisa ser enviada para o tribunal. E aí uma questão bastante interessante. Vamos imaginar que ninguém recorreu. O processo foi para o tribunal exclusivamente por força da remessa necessária. Chegou lá, o tribunal olhou a sentença e falou assim, a sentença está certa. E ela não está simplesmente certa. A sentença foi bondosa com o poder público. A sentença, vamos imaginar aqui uma sentença contra uma prefeitura. 150 salários mínimos. Né? Sabemos que até 100 não remete. Então, 150 foi para a remessa necessária. O desembargador lá, analisando a remessa necessária, verificou, olha, não era caso de 150, era caso de 180 salários mínimos de condenação. O tribunal pode piorar a situação para a Fazenda Pública? Pois é, não pode. Não se aplica a possibilidade de piora da situação. É o que está na súmula 45 do STJ, que aplica para a remessa necessária um princípio que é característico dos recursos, que é o non reformatio impeius. O que significa isso? Toda vez que o processo sobe exclusivamente por conta da remessa necessária ou por conta do reexame necessário, o tribunal pode melhorar a situação da Fazenda Pública, mas ele não pode piorar a situação da Fazenda Pública. Okay? É claro que existem muitas vozes falando de falta de isonomia ao conceder para o poder público a remessa necessária e não para um particular. Tudo bem, também tenho o meu posicionamento sobre isso, mas não vem ao caso. Aqui a ideia é entender o instituto da remessa necessária. Okay? E com isso, nós analisamos sentença, que é o ato que termina com a fase de conhecimento ou com o processo, sem resolver o mérito, ou seja, sem dizer se o autor tem ou não razão, sem responder à questão de direito material, ou, o que é melhor, efetivamente respondendo à questão de direito material, dizendo se o autor tem ou não tem razão. Ok? É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.